Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos começando mais uma lição da Escola Sabatina e você sabe do meu propósito aqui, né? Sempre trocar uma ideia com os irmãos, levar as informações para os irmãos para servir de auxílio no vosso estudo, tá bom, meu irmão? Então, nós estamos começando aí a lição de número 3 dessa semana, que tem o título Para Todas as Gerações. Por que esse título será, né? Para todas as gerações? Certamente é porque o título geral, que está lá na capa, é a promessa, aliança eterna de Deus. Então essa aliança, meu irmão, é para você e é para mim, minha irmã. É para você também. Então é para todos nós essa aliança. Talvez por isso, então, o título, e para todas as gerações. E no verso para memorizar, está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Mas, meu irmão, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Mas não fica meio vago isso para você? Para mim fica meio vago, né? Ao começar a lição, ler um versículo que parece não me dizer muita coisa. Então nós temos que contextualizar. E é isso que eu quero fazer para você. Estou aqui com a minha Bíblia aberta e vou tentar contextualizar para você quando e como e em que circunstâncias Noé alcançou favor diante dos olhos de Deus. Então eu vou ler para você aqui o capítulo 6, do verso 1 ao 8, 9, por ali, para vocês terem uma ideia. Então diz assim: a corrupção do gênero humano, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Era para ser muito mais, né? Vocês conhecem a figura de Adão e tantos outros, né? Que viveram 800 anos, 900 anos, né? E Deus agora estipula um período para o homem, período de vida de no máximo 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, aos quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Veja, meus irmãos, tamanha era a desobediência, tamanha era a corrupção já naqueles dias, que Deus se arrependeu de ter feito o homem e deu a ele então 120 anos para viver. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos,
Noé andava com Deus. Então não foi assim, por exemplo, porém Noé encontrou aos olhos de Deus graça, encontrou favor aos olhos de Deus. Mas foi por suas obras? Certamente não. Foi porque ele era temente a Deus, ele andava com Deus, ele era um homem justo. Então por isso ele achou graça diante de Deus. E esse é o nosso verso, então, para memorizar, plenamente contextualizado, para você ter uma ideia mais ampla sobre esse verso que está lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 6. Mas o nosso manual vem nos dando aqui um exemplo um tanto quanto estranho, falando de bactéria. Uma bactéria, pelo seu tamanho ínfimo, ela, depois de ser aumentada através de um microscópio, aumentada em 1000 vezes, ela não passa da ponta de um lápis e se multiplica muito rapidamente. Essa é a história que o autor conta aqui. Então, segundo o autor, uma bactéria tendo todos ali os elementos favoráveis, né? Ou seja, calor, a umidade, alimentos suficientes, ela tem condições de se multiplicar em 18.000 vezes em 24 horas. Em 48 horas ela terá se multiplicado bilhões de vezes. Isso é o que diz o autor aqui do nosso manual da lição da escola sabatina. E ele usou esse fenômeno microscópico para ilustrar o rápido crescimento do mal pelo homem após o pecado. Então ele deu esse exemplo da bactéria para nós termos uma ideia como o mal se multiplicou numa velocidade e numa quantidade absurda, a ponto, como nós lemos lá, né, de Deus ter se arrependido de ter feito o homem. Ele chegou a dizer que baniria o homem da face da terra. Agora, Deus conteve a rebelião humana por meio de um dilúvio universal. Todos nós sabemos disso, né? Aí vem toda a história de Noé com seus filhos, exatamente, né? E por toda a capacidade de Noé e sua atenção para com Deus, seu amor para com Deus, sua fidelidade para com Deus, ele achou graça diante de Deus. Então veja bem, meus irmãos, diante disso, o que mais nós vamos estudar essa semana? Nós vamos estudar o que o pecado fez à criação. Para a criação. O que o pecado fez? Quais eram as características de Noé? Podemos saber mais detalhadamente porque ele encontrou graça diante de Deus. Quais são os elementos da aliança com Noé? Tudo isso nós veremos nas próximas lições. A graça foi revelada na aliança com Noé também. A graça foi revelada nessa aliança que Deus fez com Noé também. Então esse e outros assuntos nós veremos daqui um pouquinho mais, tá bom, meu irmão? Daqui um pouquinho mais eu volto para falar um pouco mais com você. Irmãos, então prosseguindo aqui, a lição de domingo traz o título O Princípio do Pecado. O pecado teve um início, teve um princípio? Teve sim. Está lá em Gênesis 6, versículo 5, que diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra e que era continuamente mal
todo o desígnio do seu coração. Veja, mas como é que pode? Lá em Gênesis 1:31, no sexto dia, quando Deus fez o homem, todos vocês sabem que foi a única feitura dele, digamos assim, que ao final ele viu e disse: eis que era muito bom. E agora ele vê toda essa maldade e todo o desígnio no coração do homem. Era só maldade. Então aí você vê que o paradigma mudou. As coisas não eram mais muito boas. A rebelião atingiu proporções terríveis nos dias de Noé. E depois, mais abaixo, mais daqui um pouquinho, eu vou dar uma relação para vocês. Aqueles que quiserem anotar verão que realmente nos dias de Noé houve rebelião de todo tipo, todo tamanho, várias revoltas, homens se revoltaram contra Deus, enfim. Então a rebelião realmente foi muito terrível nos dias de Noé. As transgressões e rebelião eram claramente algo que nem mesmo um Deus amoroso, paciente e perdoador podia tolerar. Então, como as coisas ficaram tão ruins tão rapidamente? Bom, essa pergunta eu também me faço, meu irmão. E você deve também fazer a você mesmo essa pergunta. Como as coisas, como o pecado age tão rápido no seu coração e no meu coração? À medida que você vai dando vazão, o pecado vai se agigantando. Você tem a tendência a dizer: esse é um pecadinho. Isso aí Deus não dá bola. Só esquecemos que quem não é por Deus é contra Deus. Quem não ajunta, espalha. Não há pecadinho, pecado, pecadão. Existe o pecado. Existe a transgressão da lei. Aquilo que Deus deixou, o manual. Por qualquer motivo você sai fora daquele manual, logo é pecado. Então, como é que isso se origina tão fácil e se amplia tão facilmente dentro de nós? Veja bem, irmãos, nos últimos dias, nos últimos tempos, a coisa vai se agravar mais ainda, porque muitos hão de nos enganar com a Bíblia na mão, provando por A mais B que existe outro Deus, outros deuses, e que o pecado é meramente uma instituição. Então nós temos que ter esse cuidado, meus irmãos, de ler atentamente a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, tem ali vários conselhos, né, para que nós sigamos o caminho de Deus realmente e não façamos como aqueles homens no tempo de Noé, né, que a transgressão pairava ali sobre eles, né, tudo era transgressão. Enfim, que Deus tenha misericórdia de nós, e nós devemos orar sempre, além de uns pelos outros, orar por nós mesmos, pedindo que Deus afaste de nós essas ideias negativas, alguma coisa que desmereça a Deus, que tire de nós essas ideias negativas. Deus tem o melhor para ti, meu irmão e minha irmã, assim como tem o melhor para mim. Não duvidemos em nenhum momento, porque Deus quer salvar você. Por tudo isso, meu irmão,
não é de duvidar que Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Mas o que tem de bom nessa história? Deus odeia o pecado, é verdade. A boa notícia é que Ele quer salvar os pecadores. Se você é pecador, meu irmão e minha irmã, eu acredito que você seja, porque Paulo já dizia que não há um justo sequer. Então eu não sou justo, eu sou pecador, eu sou transgressor da lei, mas Deus, mesmo assim, Ele me ama. Deus quer me salvar. O que Ele odeia em mim é o pecado apenas, mas não odeia a mim como pecador. É isso, meus irmãos, que trata a aliança de Deus para com o povo remanescente dele. Seja você um servo de Deus na essência da palavra, meu irmão. Busque a sua salvação, porque tenha você a certeza, Deus quer salvar você. Basta que você se una a Ele, que Ele se unirá a você. Que você tenha um bom estudo, fazendo uso, inclusive, se for o caso, dessas palavras, né? E que você consiga realmente a salvação em Cristo. Mas eu não quero encerrar, meus irmãos, em se tratando de rebelião, dar aqui alguns versículos para vocês pesquisarem e estudarem. Está tudo no livro de Gênesis, tá? Porque nós estamos estudando a aliança dentro do livro de Gênesis. Então, Gênesis 3:6, você anota aí, você vai ver ali a tentação e queda. 3:11-13, o questionamento de Deus ao casal pecador, é o que você vai encontrar ali, mas é bom você ler, porque você vai ver a riqueza. Gênesis 4:5, a oferta defeituosa de Caim, também você vai ver aquela história lá. Gênesis 4:8, quando Caim matou seu irmão. Gênesis 4:19, Lameque teve 2 mulheres. E assim por diante, tem o versículo, também o capítulo 4, versículo 23, que os filhos de Deus tomaram mulheres ímpias, né? Só porque elas eram formosas, mas eram ímpias. Enfim, esse Maleque aí Lameque matou 2 pessoas também. E Gênesis 6, versículos 5 e 11, diz ali também que o Senhor percebeu a corrupção, maldade e violência do homem. Então, por tudo isso, é como eu disse, né? Deus odeia o pecado. Ele só não odeia o pecador, por isso Ele quer salvar eu e você e eu, mesmo com os nossos pecados. Você tenha um bom estudo, meu irmão, que a paz de Deus esteja presente em sua vida e no seio da sua família. É o meu desejo sincero, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, olá minha irmã, que bom que nós estamos juntos estudando a lição da Escola Sabatina. Estamos entrando na 3ª lição desse trimestre e temos como título dessa lição dessa semana: para todas as gerações. Eu vou estudar com vocês a lição de segunda e de terça-feira, e os dois temas falam sobre Noé. Primeiro sobre quem é Noé, porque Deus escolheu Noé, e a aliança que Deus fez com Noé. Segunda-feira, nós temos aqui Deus muito indignado. Deus tinha tomado uma decisão: vou destruir o mundo que criei. Os seres humanos chegaram a um ponto, o seu pecado foi tão grande, a corrupção humana foi de tal maneira que Deus decidiu destruir toda a sua criação. Mas, no meio dessa geração corrupta, Deus encontra ali um homem chamado Noé. No capítulo 6 de Gênesis, diz lá no verso 8: porém Noé achou graça diante do Senhor.
E no verso 9 tem algumas características importantes de Noé que Deus encontrou em Noé, no meio de uma geração corrupta. Ele diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vejam, Noé tinha 3 qualidades muito importantes que Deus encontrou num homem que vivia no meio de uma geração corrupta. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, mas Noé andava com Deus. Não apenas no andar, aqui não significa apenas o andar físico, mas Noé fazia a vontade de Deus. E Deus, ao encontrar um homem dessa forma, Deus escolheu Noé para que ele fosse o povo remanescente daquele momento. Deus tinha decidido destruir o mundo, assim como Deus vai destruir o mundo que nós vivemos, e Deus decidiu que ele escolheria alguém para representá-lo, e ele encontrou Noé. Queridos, quando nós olhamos para Noé, nós precisamos fazer um paralelo, é impossível não fazer um paralelo de Noé conosco. Nós vivemos também no meio de uma geração completamente corrompida, longe de Deus, idólatra, uma geração violenta, uma geração que ama mais os prazeres do mundo do que a Deus. E Deus chama um povo, não apenas 8 pessoas, como Ele chamou, mas Ele chama um povo para ser o povo remanescente, o povo que guarda os seus mandamentos, que prega a sua palavra exatamente como ela é, sem se desviar uma vírgula da sua palavra. Mas olha que interessante, nós como povo de Deus precisamos ter essas 3 características ou qualidades que Deus encontrou em Noé. Noé era homem justo, íntegro e andava com Deus. Dessa forma, esse era o passaporte de Noé para entrar na arca, a fim de ser salvos ele e sua família e começar uma nova geração nesse mundo. Esse é o passaporte que cada um de nós precisamos ter para herdarmos a vida eterna. Precisamos ser íntegros, justos, retos e andarmos com o nosso Deus todos os dias da nossa vida. Deus não espera menos do seu povo nos dias de hoje. Noé foi uma bênção para naquele momento. Deus, e nós vamos ver mais adiante, Noé conta a história depois, Moisés conta a história também de Jó, que era homem íntegro e reto, que se desviava do mal e adorava a Deus todos os dias. Vejam, essa é uma característica que o povo remanescente precisa ter, que nós todos os dias possamos olhar para esses exemplos tão importantes e possamos pedir a Deus cada manhã, cada dia, que nós também sejamos homens íntegros, justos, homens que se desviam do mal, homens que andem com Deus todos os dias, porque Deus vai nos dar o galardão da vida eterna, mas vai com seu juízo, vai destruir esse mundo. E Ele quer que o seu povo permaneça fiel até a sua volta. Que Deus nos abençoe e nos capacite a vivermos uma vida santa diante dEle e sermos seus testemunhos até a sua volta. Esta é a minha oração por mim e por vós. Amém. Continuando, meu irmão, estudando a lição, agora vamos entrar na lição de terça-feira sobre a aliança com Noé. Segunda-feira nós vimos que Deus escolhe um homem no meio de uma geração corrupta, um homem íntegro, um homem justo, um homem que andava com Deus. Mas aí o que Deus faz? Deus faz uma aliança com Noé. Sabe o que me chama a atenção aqui? E está lá no verso 18 do capítulo 6 de Gênesis. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Deus não propõe fazer a nossa aliança. Deus não diz, vamos fazer uma aliança, vamos fazer a nossa aliança. Deus diz, eu proponho fazer a minha aliança, a aliança de Deus. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus é imutável o seu caráter, Deus é santo.
E quando Deus coloca essa situação, Deus está dizendo assim: eu vou fazer uma aliança perpétua entre ti e mim. Porque o ser humano, ele pode falhar, e ele falhou muito nas alianças que Deus fez. Depois a geração em seguida falhou, depois a aliança com Abraão também falharam, a aliança com Moisés também falharam, mas Deus nunca falhou. E aqui nós temos que entender que essa aliança que Deus está fazendo com Noé é uma forma de Deus mostrar a sua graça. Deus chamando aquele homem para entrar num acordo, numa aliança com Deus, a fim de que Deus não destruísse mais o ser humano. E aqui na lição está assim: ele demonstrou que estava disposto a salvar o ser humano dos resultados dos seus pecados. Em suma, essa aliança não deve ser entendida como uma espécie de união iguais na qual cada participante depende do outro. Não, nós não estamos numa aliança igual, porque Deus, é superior a nós, é o nosso Criador. Por isso Deus chama de minha aliança e não de nossa aliança. Quando nós entramos no casamento, nós entramos numa aliança de iguais, que um depende do outro para que o casamento dê certo. Deus se beneficia da aliança, mas em um sentido radicalmente diferente da maneira em que o ser humano é favorecido. O benefício do Senhor seria o fato de que os amados de Deus receberiam a vida eterna, o que seria uma grande satisfação para Ele. Mas isso não significa que Ele se beneficia da mesma forma que nos favorecemos como parte recebedora da aliança. Tem aqui embaixo uma ilustração que diz assim: alguém caiu no mar, está lá se debatendo, morrendo afogado, e alguém joga uma boia salva-vida. Aquele homem que está ali se debatendo, ele precisa tomar uma decisão, ele precisa concordar. Ali, a salvação foi colocada nas mãos dele, mas ele precisa tomar uma decisão. Ele precisa segurar na boia a fim de que os outros possam resgatá-lo. Assim Deus coloca uma aliança e nós precisamos segurar nessa aliança, tomarmos posse dessa aliança e cumprirmos com a nossa parte. Nós devemos tomar a decisão. Que decisão? Eu aceito, Senhor. Eu aceito a aliança que Tu propõe para a minha vida. Eu aceito ser salvo por Ti. Noé aceitou. Noé pregou durante 120 anos. E ele pregou de que Deus estava fazendo uma aliança com o povo, a fim de que todos aqueles que aceitassem, eles entrariam na arca e seriam salvos do dilúvio, porque Deus iria destruir a terra com o dilúvio, com muitas águas. Eu fico pensando, será que nós, quando entramos na aliança de Deus que deu o seu Filho para morrer lá no Calvário, derramar o seu próprio sangue, um Deus que veio nesse mundo, se esvaziou completamente para assumir a nossa condição humana de pecado, não de que ele pecou, mas de como ser humano falho, Jesus veio para viver uma vida perfeita para nos salvar, e a aliança que ele propõe é salvação. Aqui mais uma vez, assim como Noé, Jesus oferece a sua graça, porque a salvação é pela graça de Cristo, é pelos méritos de Cristo. E nós, quando vemos essa aliança, que nós vamos ainda continuar trabalhando nessa lição sobre Noé, nós vamos ver que esse personagem, ele representou muito bem o ser humano e aceitou a graça de Deus para a sua salvação e de sua família. Que nós, que hoje aceitamos Jesus, possamos entender sempre que a salvação não é obra nossa, nós não temos méritos, mas é a obra de Cristo, é os méritos de Cristo, é a graça de Cristo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos não só aceitar, mas possamos pregar esse Evangelho de Cristo a todas as pessoas. Essa é a minha oração por mim e por vós. Amém. Bom dia, queridos irmãos, um feliz sábado. Mais uma vez, nós vamos estudar a nossa lição com a graça de Deus. Nossa lição dessa semana, a terceira, que é para todas as gerações. A graça de Deus, a sua aliança é para todas as gerações.
Mas a nossa quarta-feira é o sinal do arco-íris. Lá em Gênesis 9, 12, vamos ler. Abram suas Bíblias, vamos ler Gênesis 9, de 12 a 17. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal de aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Não era uma aliança só com Noé, né? Era uma aliança sobre toda a carne. Nós vimos que essa aliança foi uma aliança diferenciada. Não havia, quando há uma aliança, a gente sempre vê que existe dois lados, né? Como as outras alianças que Deus fez com Moisés. A aliança de Deus, eles tinham que permanecer fiéis, guardar a sua lei, não adorar ídolos, né? Não prestar culto aos outros deuses, e Deus seria com eles perpetuamente. Mas nós sabemos que essa aliança foi quebrada pelo povo. Mas aqui não, é a palavra de Deus que diz que nunca mais haveria dilúvio sobre a terra. E ele colocou um sinal, né? Um sinal do arco-íris. É lindo o arco-íris, né? Sempre que a gente vê um arco-íris, a gente vê a bondade e a graça de Deus sobre o povo. Pode haver enchentes aqui, ali e acolá, mas dilúvio nunca mais. Então vamos ver que, de acordo com Deus, porque o arco-íris seria um símbolo de amor. Deus disse ali, nós cremos, que ele se lembraria sempre que visse aquele arco da promessa que ele fez ao seu povo. Deus sempre se lembra, né, irmãos? Mas também é para nós, seus filhos, né, entendermos que aquele arco é uma promessa que Deus fez a seu povo, todos os habitantes da terra. Não importa se seja bom ou mal, a aliança está ali. O Senhor disse que usaria o arco-íris como sinal da aliança, nós já lemos, né? Deus disse também que seria para todos os seres viventes. Ninguém mais haveria de morrer sobre o dilúvio. Em que sentido essa aliança também revela a graça de Deus que iniciou essa aliança? Quem é o benfeitor supremo dessa aliança? Deus, né? Deus é o benfeitor supremo. Ele atinge toda a geração da terra. Que bom, né, queridos? Que Deus nunca mais vai destruir a terra sobre as águas. Embora a aliança expressa aqui que não venha com obrigações da nossa parte, nosso conhecimento do arco-íris simboliza uma influência a nós a obedecer ao Senhor? Claro que sim, né? Se é um Deus amoroso, cheio de graça, se nós cremos em Deus, por que não fazer, né? Noé entrou na arca porque ele amava a Deus, ele cria em Deus. Deus não escolheu ele, vou escolher esse homem. Não. Enquanto os outros zombavam dele, ele trabalhava, ele e seus filhos, construindo a arca. Deus escolheu Noé porque Noé creu nele. E nós também devemos, né, aprender, obedecer, amar o nosso Deus pela sua eterna graça e bondade. Quinta-feira,
ficou somente Noé. Ah, que triste, né, irmão? De toda uma grande população que já existia naquela época, o povo tinha sido transformado pelo mal. Para Deus tomar uma atitude dessa, não havia nenhum bom, era que nem Sodoma e Gomorra. Eles estavam fazendo coisas horríveis, por isso que Deus tomou essa atitude. Qualquer um que quisesse entrar na arca, entraria, com certeza. Ficou somente Noé, diz assim lá em Gênesis 7:23, assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas, os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele entravam na arca. Foi Noé, sua família, e Deus escolheu sete fêmeas, né? 7 casal de animais limpos e um de animais imundos. Todos entraram na arca para povoar depois a terra. Mas Deus diz assim, ó, nesse nosso texto, ficou somente Noé. O que quer dizer ficou somente Noé? Aqui a nossa lição nos chama a atenção que ficou vem de outra palavra que nos leva à ideia de remanescente. Por que ficou somente Noé? Porque de todas as pessoas, Noé era um remanescente fiel a Deus. Era aquele que permanecia com Deus. Então nós vimos que sempre houve na terra umas pessoas que permaneceram fiéis a Deus, né? Quando as pessoas foram levadas cativas para Babilônia, havia um remanescente. Prova é Daniel, seus amigos, Esdras, Neemias, sacerdotes, tinha muito povo remanescente. Então, aqueles que permaneceram fiéis a Deus é o povo remanescente. Diz assim, remanescente é o restante do povo de Deus. É o resto do povo de Deus que permaneceu fiel a Ele. Então, quais foram as condições que levaram à existência de um remanescente? A permanência ao lado de Deus, a fidelidade ao lado de Deus. Na época do dilúvio, o Criador do mundo se tornou o juiz do mundo. Assim, Deus destruiu a terra com água, foi o seu juízo, assim como ele fez com Sodoma e Gomorra. E assim também Deus será o juiz quando Jesus voltar, né? Agora já está havendo um juízo investigativo e depois vai ter o juízo final, onde Deus vai destruir todo o pecado, todo o mal que existe sobre a terra. Queridos irmãos, por isso que Deus tem um povo remanescente. Nesse caso, o remanescente foi Noé, mas também depois nós vimos também que teve um remanescente fiel, né? José. José disse para os seus irmãos: foi Deus que me colocou aqui para que vocês permaneçam como povo de Deus, remanescente de Deus. Deus levou José lá para o Egito, para fazer aquele seu povo permanecer firmes em sua lei. Mas demorou tanto tempo que eles esqueceram do que Deus fez por eles. Nós não podemos esquecer do que Jesus fez por nós. Tem que estar sempre diante de nós. Nós somos o restante do seu povo, aquele povo que permanece fiel. É o que diz lá em Apocalipse 12:17. Vamos ver o que diz Apocalipse 12:17, para terminar o nosso dia.
Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência. Com quem que o dragão está irado? Com o restante do povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão está irado com o seu povo, mas Deus cuidará do seu povo, do seu remanescente. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, que possamos ser o remanescente fiel de Deus. Quando vier todas as provas neste nosso mundo, que possamos nós estar firmes na palavra de Deus e na fé em Jesus e na fé de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Olá, vamos encerrar o tema do nosso estudo. Como você viu, ele fala da aliança com Noé, Deus firmando uma aliança com Noé. E é claro que essa aliança ela tem algumas etapas que são marcantes. A principal dela, o dilúvio, onde Deus manifesta o interesse pela raça humana. Muitos consideram essa renovação que Deus faz no planeta Terra como uma renovação punitiva. Mas se nós formos analisar com muita calma, nós veremos que Deus agiu com amor, Deus agiu com prudência. Ele valorizou a raça humana no sentido de depositar em Noé a continuidade das próximas gerações. Essa aliança que Deus faz com Noé, este patriarca, ela foi muito importante no sentido de que o planeta Terra passaria por mudanças radicais. A temperatura do planeta mudaria, a questão relacionada aos plantios, à alimentação, o contexto relacionado ao desenvolvimento humano, tudo isso seria afetado. Mas nós observamos um Deus amoroso. Nós observamos um Deus que estava preocupado com a sua obra-prima. E quem é a obra-prima de Deus no processo de criação, e a obra-prima de Deus relacionada a este planeta, somos nós, seres humanos. Deus deu mais um crédito, depositou a sua confiança neste patriarca. E nós somos a continuidade, se observarmos as gerações que sucederam até hoje. Então, assim como Noé valorizou a aliança com Deus, você também deve valorizar a sua aliança com o Criador. Espero que você tenha apreciado esse estudo. Na semana que vem teremos mais um tema interessante. Que Deus esteja cuidando de você, abençoando sua família. Nos encontramos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Senhor, ajuda-me a aprender a buscar as coisas mais importantes. Ajuda-me a ansiar por Tua graça. Por favor, em nome de Jesus. Amém.